Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:10. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é terça-feira, 22 de março de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Participa dessa edição repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta terça-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Projeto de construção de casas em Mineiros precisa de doação de materiais e mão de obra. Prazo para regularização de débitos do Simples Nacional termina no dia 31 de março. Artista mineirense Diogo Ferreira inicia projeto em favor da vida na cidade. Enel se compromete a investir para melhorar o fornecimento de energia na zona rural. Ronaldo Caiado participa da inauguração da nova sede da Polícia Rodoviária Federal em Goiás. PSD Goiás está dividido em caminhar com Caiado ou apoiar outro nome. Bolsonaro indica Braga Neto que poderá ser o seu vice. Governo zera tributos de importação de etanol e alimentos. Fluminense vence o Botafogo e fica perto da final do Carioca. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:11. Olá, uma excelente tarde para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que o escolhido para concorrer em sua chapa como vice-presidente é de Minas Gerais. Estudou em colégio militar e que a decisão ficará evidente com a reforma ministerial programada para ocorrer na próxima semana. A declaração indica que o vice poderá ser o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que é natural de Belo Horizonte e deverá deixar o governo da reforma. A fala de Bolsonaro ocorreu em entrevista à Rádio Jovem Pan. O presidente disse ainda que o ex-ministro Ricardo Salles, a comentaristas do programa, que poderia confirmar a indicação. Os ministros que desejarem concorrer à eleição precisam deixar os cargos até o dia 2 de abril, 6 meses antes do primeiro turno da disputa. Bolsonaro definiu que as saídas devem ocorrer 2 dias antes, em 31 de março. A expectativa é que Braga Neto deixe o cargo para ficar à disposição do presidente, apesar da oficialização do vice só ocorrer nas convenções partidárias. E o governo reduziu tributos de importação de etanol, alguns alimentos e bens de informática e capital. De acordo com o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, a renúncia fiscal total será de R$1 bilhão com as medidas. A redução será temporária com duração até o fim do ano. No caso de alimentos, serão reduzidos a 0 itens da cesta básica com maior peso no INPC. Café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. Também foi zerado o tributo sobre o etanol, que era de 18%. A intenção é que com isso haja um impacto de 20 centavos no preço da gasolina, já que o etanol é misturado no combustível. Também foi reduzido em 10% a tarifa para importações de bens de informática e capital. No ano passado, o governo já havia feito uma primeira redução de 10% para esses produtos. A redução entra em vigor a partir de abril. O corte foi aprovado em reunião da Câmara de Comércio Exterior, grupo que reúne representantes de vários ministérios, além da presidência. E aqui em Goiás, o deputado federal Francisco Júnior, do PSD, diz que o partido está dividido entre apoiar o governador Ronaldo Caiado para a reeleição ou caminhar com outro nome no pleito deste ano. Em entrevista ao podcast Poder em Jogo, o parlamentar disse que ele defende a manutenção da aliança com Caiado, mas outros grupos entendem pela busca de um nome diferente. Passando o momento da montagem de chapas de deputados estaduais e federais, vamos conversar sobre majoritários. Diz ao reforçar que já está certa uma pré-candidatura ao Senado, possivelmente do ex-ministro Henrique Meirelles. Ele define se sim ou se não nessa semana. Sobre os grupos, Francisco diz que o senador Vanderlan Cardoso, por exemplo, quer o apoio ao nome de Bolsonaro e indicar, nesse caso, o pré-candidato Major Vitor Hugo, que é deputado federal, enquanto que a vereadora por Aparecida, Camila Rosa, sugere o nome do prefeito de Gustavo Mendanha. Ele, contudo, afasta a possibilidade de um pré-candidato próprio ao governo, como alguns especularam que poderia ser o senador Vanderlan. Já decidimos que não vamos lançar. Vanderlan disse que não será, mas sempre tem a especulação.
Jornal do Meio-Dia. 12:15, agora vamos ao boletim da Polícia Rodoviária Federal. Nas últimas 24 horas, nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas, a PRF atendeu 6 acidentes que deixaram 8 pessoas feridas e a boa notícia: tem uma morte acontecendo nas BRs que cortam Goiás. Em contrapartida, cerca de 4 dezenas de infrações foram anotadas nesse último plantão, com destaque para 4 motoristas que foram presos porque foram reprovados no teste de alcoolemia. Lembrando que a autuação por alcoolemia é cara, são cerca de R$3.000, 7 pontos na carteira e você poderá ficar até 12 meses sem dirigir. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. E voltando a falar de esporte, Bernardo Rezende não é mais o treinador da seleção francesa masculina. A Federação de Vôlei do país comunicou na manhã desta terça-feira o desligamento do treinador, bicampeão olímpico e tricampeão mundial pelo Brasil. De acordo com o comunicado reproduzido no site da entidade, Bernardinho justificou que problemas pessoais o impossibilitaram de permanecer no cargo. Bernardinho Daliana foi contratado em abril do ano passado para iniciar um processo de renovação visando os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. O técnico brasileiro substituiu Laurent Tilly, que ficou à frente do selecionado por quase uma década após as Olimpíadas de Tóquio. O primeiro resultado, porém, não foi dos melhores. No Campeonato Europeu, em setembro do ano passado, a equipe francesa caiu para a República Tcheca e foi eliminada nas oitavas de final. Um dos mais vitoriosos técnicos do país, Bernardinho comandou pela primeira vez uma seleção estrangeira. O treinador chegou ao time masculino do Brasil em 2001, às vésperas da Liga Mundial daquele ano, da qual sairia campeão. Estreou no dia 4 de maio contra a Noruega em amistoso disputado em Portugal, como parte da preparação para o torneio. E o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0 na noite desta segunda-feira e saiu na frente do rival por um lugar na final do Campeonato Carioca. Os dois times fizeram um jogo abaixo da média no primeiro tempo. Líder da primeira fase do Carioca, o Fluminense teve mais posse de bola na etapa inicial, mas foi o Botafogo que assustou mais, com 2 boas chances criadas. Porém, com pouca inspiração de ambos os lados, o jogo seguiu sem gols para a etapa final. Agora as duas equipes se enfrentam no próximo domingo no Maracanã para decidir quem vai enfrentar o Flamengo na grande decisão do Campeonato Carioca. E no agronegócio, a guerra na Ucrânia se traduz em um novo choque de custos para a inflação no Brasil. É o que apontou a Fundação Getúlio Vargas na divulgação do indicador de comércio exterior. Para o Brasil, o principal efeito no mapeamento dos efeitos diretos da guerra se refere à oferta de fertilizantes e também ao aumento no preço das commodities agrícolas e de petróleo, é o que afirmou a nota da FGV. Segundo o ICOMEX, a Rússia responde por 23,3% das importações brasileiras de produtos classificados como fertilizantes em 2021, seguido pela China com 13,7%, Marrocos com 10,5%, Canadá com 9,8% e os Estados Unidos com 5,7%. O impacto da redução das vendas russas sobre a produção agrícola brasileira vai depender dos estoques de fertilizantes aqui no Brasil, cronograma de plantios das safras, potencial de diversificação da pauta de importações e duração da guerra, foi o que numerou a FGV. O boletim do ICOMEX lembra que os preços das commodities já aumentavam desde 2021, um dos fatores de pressão sobre a inflação do país no ano passado. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Faltam 10 dias para que os políticos, futuros candidatos, definam seus partidos e seus objetivos. Que mandatos vão disputar? Deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente da República, vice-presidente, vice-governador, né? É o momento. O presidente Bolsonaro ontem fez desvendou um segredo, né? Disse que já está escolhido o vice para ele, né? Na disputa pela reeleição. Disse que é de Belo Horizonte e militar. Ora, o general Walter Souza Braga Neto, que é um grande amigo do presidente de muitos anos, nasceu em Belo Horizonte,
estudou no tradicional Colégio Militar de Belo Horizonte, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras na turma de 78, Bolsonaro de 79. Recentemente foi interventor na Segurança Pública do Rio de Janeiro, comandante militar do Leste, chefe do Estado-Maior do Exército e ministro do Gabinete Civil de Bolsonaro, exatamente na época do auge da pandemia, quando ele organizou o gabinete de crise 24 horas por dia, atendendo aos estados, principalmente na crise de Manaus. Hoje ele é ministro da Defesa e é uma garantia de amigo, discreto, de confiança e não político, mas é uma garantia política, né? Um respaldo para o presidente Bolsonaro, um respaldo político. O outro candidato ontem disse que nunca viu um Congresso pior do que o atual. Eu achei estranho que um candidato como Lula, experiente, resolva ofender deputados e senadores, que são os cabos eleitorais de qualquer candidato à presidência da República. Houve respostas já ontem e tal, ficou estranho, né? Estranho também é o candidato Sérgio Moro, num momento de decisões, de ajustes na sua chapa, na sua candidatura, esteja na Alemanha, distante, lá num congresso tecnológico, algo assim. Muito estranho. Estranha também foi a declaração da candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, que disse: estamos doentes de corpo e alma. Esse estamos, se ela não restringir, dizer nós do MDB, ou nós políticos, a gente fica entendendo que somos todos. Todos estamos doentes, de alma doente. Ficou estranho, né? Assim como Lula ofendeu os políticos, ela ofende os eleitores. Eu achei tudo muito estranho numa hora dessas, né? Na reta final, em que a ministra Damares diz que vai continuar, a ministra não vai ser candidata, o Boulos lá em São Paulo desistiu de ser candidato a governador, vai ser candidato a deputado. Essas mudanças, cada vez mais as pessoas se inscrevendo no PL, que é o partido do presidente, e a movimentação política aí na reta final, nessa correria final. Ontem foi o aniversário do presidente e ele festejou indo de ônibus de casa para o trabalho, do Palácio Alvorada para o Palácio do Planalto. Um ônibus movido a biometano. O que é o metano? É aquele gás fedorento que sai da podridão, né? Dos lixões e dos dejetos da agropecuária. E que está sendo já usado para movimentar ônibus experimentais em Ribeirão Preto. Usado em trator, houve uma demonstração lá, né? É mais um pioneirismo brasileiro, que foi pioneiro no etanol, no combustível vindo da cana-de-açúcar. Agora vem o combustível que vem dos dejetos, o biometano, no momento em que o gás de cozinha está tão caro, né? Os derivados de petróleo estão tão caros. Por falar em petróleo, só para encerrar, eu estava lendo um analista palestino sobre a situação do Oriente Médio em função da guerra na Ucrânia, né? Eles estão descontentes, os países petrolíferos, com a política de Biden sobre petróleo. E a Arábia Saudita convidou o Xi Jinping para fazer uma visita e estão pensando em vender petróleo para a China em yuan e não com dólar. Ou seja, é aquilo que se previa desde o início, né? As posições dos Estados Unidos afastam a Rússia, seus aliados e até outros países em direção à China, né? A sanção é um tiro saindo pela culatra. Sanção sanciona mais quem está sancionando do que a pretensa vítima da sanção, o alvo da sanção. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento
O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:25, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, e já vamos destacar para você, já no próximo bloco, projeto de construção de casas em Mineiros precisa de doação de materiais e mão de obra. Artista mineirense Diogo Ferreira inicia projeto em favor da vida na cidade. Prazo para regularização de débitos do Simples Nacional termina no próximo dia 31 de março. Os detalhes destas e outras matérias você confere já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:27, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa terça. Trabalhadores do setor privado nascidos em setembro e servidores públicos com final de inscrição 8 recebem nesta terça-feira os abonos salarial PIS/PASEP referentes ao ano base 2020. Tem direito ao abono quem recebeu em média até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base de pagamento. É preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos. O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago pela Caixa Econômica Federal. O PASEP é pago a servidores públicos por meio do Banco do Brasil. E a Polícia Federal prendeu em flagrante um morador da cidade de Rio Verde, suspeito de comercializar dinheiro falso pela internet. A ação policial aconteceu na tarde de ontem no município do Sudoeste Goiano. Na última sexta-feira, a corporação já havia cumprido 2 mandados de busca e apreensão para averiguar a possibilidade do crime estar acontecendo naquele município. De acordo com a investigação da Liana, os policiais flagraram o momento em que o suspeito fazia uma entrega de 10 cédulas de R$100 aparentemente falsas. Ao todo, portanto, estariam sendo comercializados R$1.000 em dinheiro falso. Os agentes federais ressaltaram que as notas apreendidas foram inspecionadas. Com isso, constatou-se que elas possuíam características similares às verdadeiras, simulando alguns elementos de segurança, porém, todas tinham o mesmo número de série. O autuado foi indiciado pelo crime de moeda falsa previsto no artigo 289 do Código Penal. Caso seja condenado, poderá cumprir uma pena de até 12 anos de reclusão. A prisão dele contou com a colaboração da Coordenação de Segurança dos Correios. As investigações prosseguirão no intuito de descobrir outros envolvidos na prática criminosa. A corporação ressaltou que portar dinheiro falso em qualquer quantidade é crime, mesmo que as cédulas não cheguem a ser colocadas em circulação. Jornal do Meio-Dia. E o governador Ronaldo Caiado participa da inauguração da nova sede da Polícia Rodoviária Federal em Goiás. E durante o evento falou sobre a importância da parceria entre a corporação e as forças de segurança do estado. Os detalhes dessa matéria você confere com Juliana Carnevale. A Polícia Rodoviária Federal tem uma nova sede em Goiás. O prédio, que fica na rua 147 com a 143 no setor Marista, substitui a antiga instalação que ficava anexa à estrutura do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no setor dos funcionários. O governador Ronaldo Caiado esteve presente no evento e foi homenageado com a medalha Washington Luiz, que simboliza o reconhecimento às personalidades que contribuíram na promoção ou no cumprimento da missão da instituição. Ele destaca a importância da parceria da corporação com o Estado para o combate da criminalidade. Essa interação, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de Goiás, como também nossa Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o GAECO, nós obtivemos resultados. Nós chegamos até o ano passado a 125 toneladas de drogas apreendidas no estado de Goiás. É com isso que uma parcela boa está junto com a nossa
com a nossa Polícia Rodoviária Federal. A inauguração da nova sede administrativa da Polícia Rodoviária Federal em Goiás contou com a participação do ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele ressaltou a importância das novas instalações para o combate à criminalidade. Prédios mais modernos, equipamentos mais modernos, para que a gente realmente possa exercer o trabalho. A tecnologia hoje nos ajuda muito, não há como se fazer polícia, não há como se fazer segurança pública sem a parte de tecnologia, e um prédio como esse ajuda demais em tudo isso. Durante o evento, também foi formalizado um acordo de cooperação técnica entre a União e o Estado de Goiás para intercâmbio de experiências, sistemas e informações da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar do Estado de Goiás. De Goiânia, Juliana Carnevale. 12:32. Voltamos falando de esportes. O Campeonato Paulista encerrou a sua primeira fase e agora dá início ao mata-mata. Nesta terça-feira, o São Paulo enfrenta o São Bernardo no Morumbi, abrindo as quartas de final do torneio. Em partida única, quem vencer passa a fase seguinte e segue na briga pelo título da competição. Jogando em casa, a equipe vai contar com o apoio da torcida para enfrentar o São Bernardo, que terminou a primeira fase em segundo lugar na chave do Grupo B, com 16 pontos. Nos últimos 4 jogos, a equipe do ABC Paulista empatou 2 e perdeu outros 2 compromissos. Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis. Na quarta-feira, amanhã, portanto, 2 jogos dão sequência na disputa das quartas de final. O Corinthians pega o Guarani e o Palmeiras enfrenta o Ituano. Na quinta-feira, Red Bull, Bragantino e Santo André fecham a rodada de disputa das quartas de final. E às vésperas de voltar a campo, a seleção brasileira se reuniu nesta segunda-feira visando a preparação para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. No entanto, já houve a primeira baixa em relação aos convocados pelo técnico Tite. Com gastroenterite, o goleiro Ederson, do Manchester City, chegou a se apresentar à delegação brasileira, mas foi liberado pela Comissão Técnica do Brasil. Para o seu lugar, foi convocado Everson, do Atlético Mineiro. Vivendo boa fase, o atleta do Galo está focado para defender o seu clube na reta final do Campeonato Mineiro. Todavia, antes de se apresentar à seleção, o profissional poderá defender o Atlético na semifinal do estadual contra o Caldense, em duelo marcado para amanhã, quarta-feira. Assim, o goleiro só será desfalque no jogo de volta no domingo, dia 27. E no agronegócio, os Ministérios da Agricultura e da Economia assinaram ontem um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para a concessão de uma linha de crédito de $1,2 bilhão para projetos de desenvolvimento em cadeias produtivas agrícolas. A linha de crédito ficará disponível por 10 anos e poderá ser utilizada por entidades do governo federal e estadual e de instituições financeiras que atuem como intermediárias com o setor privado, de acordo com as normas estabelecidas pela Comissão de Financiamentos Externos. Um dos beneficiados será o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário no Nordeste. O projeto terá $230 milhões para o desenvolvimento de atividades econômicas e regularização fundiária e ambiental. Na avaliação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o projeto terá impacto para pequenos produtores. Isso pode ser uma revolução para a agricultura familiar, porque é tudo o que eles precisam. Fiquei muito impressionada com os cases de sucesso nos pequenos produtores atendidos pelo programa Agro Nordeste. A transformação é impactante, principalmente no Nordeste, afirmou a ministra. E voltando a falar aqui das coisas de mineiros, Daliana, no último domingo, o artista Diogo Ferreira, conhecido Diogão, deu início a um novo projeto de arte aqui na nossa cidade. Após 6 horas de trabalho, o mural no início da Avenida Coqueiros ficou pronto. A obra faz referência e homenageia a região centro-oeste e o pintor surrealista Salvador Dalí. Segundo o artista, o projeto é uma intervenção artística contra o suicídio, objetiva a valorização da vida e leva cores para a cidade de Mineiros. O nosso foco é a realidade com a arte, completou Diogo. O trabalho desse domingo foi o primeiro grafite dessa nova empreitada. O projeto, atenção, precisa e conta com o apoio da população na doação de tintas spray, principalmente de espaços para a realização dos trabalhos. Os interessados em contribuir com o artista podem entrar em contato pelo WhatsApp 64 99929 3076. E a Prefeitura de Mineiros, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda, vem alertar as micro e pequenas empresas, bem como ao microempreendedor individual, que as regularizações de pendências relativas a débitos impeditivos, a opção pelo Simples Nacional pelas empresas já constituídas, que vão formalizar a opção até dia 31 de janeiro de 2022, devem ser efetivadas até o dia 31 de março desse ano. Assim, aquelas que possuem qualquer pendência fiscal ou cadastral perante a Fazenda Pública Municipal
podem procurar o atendimento da Secretaria da Fazenda para regularização à vista ou de forma parcelada, inclusive se beneficiando dos descontos de até 99% nos juros e multas de mora em virtude do Refis 2022. Para os débitos do Simples perante a Receita Federal do Brasil, os mesmos podem ser negociados por meio do parcelamento ordinário, constante no portal do Simples Nacional. O MEI encontra o serviço na página do CIMEI, opção parcelamento microempreendedor individual, ambos através do link www.receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional. E o Jornal do Meio-Dia. 12:36. E o projeto Minha Casa, Meu Sonho foi criado há quase um ano aqui em Mineiros, com o objetivo de construir moradias para pessoas em extrema situação de vulnerabilidade social. O projeto sobrevive por meio de doações de materiais de construção e mão de obra de diversos voluntários. Quem explica esse projeto e essa história aqui no Jornal do Meio-Dia é um dos fundadores do projeto, Carlos Magno Gouveia, o conhecido Ligeirinho. No caso, esse projeto Minha Casa, Meu Sonho, eu sou um dos fundadores, né? Eu junto com o presidente Nelson e o Márcio, que é o nosso tesoureiro. Esse projeto funciona assim, a gente faz uma casa por mês, dependendo das doações das pessoas, né, da cidade. A gente tem uma triagem, né, tem os casais triagem, a Coraci, a Lena, elas vão, faz a triagem das famílias, bem criterioso mesmo, escolhe a família que bem necessita, né, de uma casa, de um lar, e a gente vai e faz essa casa juntos com os amigos pedreiro, carpinteiro, mestre de obra, servente, né? São muitas pessoas mesmo que têm nos ajudado a realizar um sonho, né, das pessoas que precisam de uma moradia. Você estava me contando que já faz 11 meses que esse projeto está em andamento, então já são cerca de 11 casas, né, entregues, 11 famílias beneficiadas. Qual que é o sentimento, né, com esse projeto em andamento? E caso alguma família muito necessitada queira se inscrever, como é que pode fazer? Tem como a pessoa se inscrever e a gente chama a atenção da população para que nos procure, né? A pessoa que necessita de uma moradia pode estar nos procurando, tanto eu no telefone 649-9699-3835 ou com o nosso presidente Nelson. A gente tem, no caso, mais ou menos 11 meses que a gente colocou em andamento bem assim, falou, não, vamos juntar as pessoas, vamos fazer uma casa por mês, com a ajuda da população, dos empresários, né? Dos nossos pecuaristas, das pessoas que têm nos ajudado muito, né? Nossos produtores. Se não for eles, não tem casa, porque eles é que doam os materiais de construção e nós entra com a mão de obra, né? E junto com os pedreiros, as pessoas. Então, assim, as pessoas podem estar nos procurando. A gente vai fazer essa triagem e vai avaliar se realmente a pessoa precisa de uma moradia, que se realmente está necessitando de uma moradia. Então, pode estar nos procurando sim. Muitas pessoas nos procuram, em torno de 50, 60 pessoas no dia. Aí a gente faz aquilo ali, triagem, faz a ficha com o pessoal da triagem, com a Lena, mulher do nosso presidente Nelson, e com a Coraci. Ela faz uma ficha, né, para essa pessoa, para esse casal, para essa família, ou para uma mãe ou pai solteiro também, ou pessoas idosas, faz a ficha. E dentre aquelas tantas pessoas que fez durante um mês, a gente vai escolher a que mais necessita daquela família, daquelas pessoas que fez a ficha. Se foi 10, é 10, se for 50, é 50 e por aí em diante. Então, a pessoa que mais necessitar é que a gente vai fazer a casa, vai ser agraciada, a palavra certa, né? Agraciada com uma moradia. Agora nós conversamos também com o presidente do projeto, Nelson Graciano Manuel. Nelson, as casas, então, elas são construídas sempre no primeiro sábado de cada mês. Agora, já no mês de abril, será construída uma casa no dia 2 de abril. Quem foi a família agraciada, né, para a construção dessa casa? Vocês ainda estão necessitando aí de doações, de contribuições? A pessoa que vai ser agraciada pela essa casa chama Maria. Ela tem 4 filhos. É uma pessoa muito pobrezinha, então nós está lá para nós construir isso. Dia 2, se Deus quiser, e Deus ajudar nós estamos lá para construir. Lá no São Pedro. Pode descer naquela primeira rua no canto da matinha lá, da primeira matinha que vai sair lá. Nós estamos todo mundo lá e nós estamos precisando muito
de doação dos nossos empresários. Tá faltando muitas coisas para nós chegar lá. Se Deus quiser, mas nós chega. Levanta ela no sábado, no outro sábado cobre, já entrega para a família. Nós gastamos 2 finais de semana, porque nós é pouco e precisamos muito de ajuda dos nossos pedreiros, da cidade. Qualquer um que for lá é muito bem-vindo. Nós aceitamos a doação de tudo. Toda pessoa que chegar lá para nos ajudar. Sentou 2 tijolos, já uma grande doação. Estou aí também nessa luta aí de presidente, fui presidente da Pastoral da Moradia, estou lá também. As pessoas interessadas em fazer doações de materiais de construção e também os pedreiros, as pessoas que queiram ajudar com a mão de obra, pode-se entrar em contato por meio de qual telefone? Pode entrar em contato com do Carlos Magno, o do Nelson, 9998-6670. Vou tornar a falar, 9998-6670. Nós, qualquer hora do dia da noite que me ligar, eu estou pronto para atender, qualquer um. Essa senhora está precisando muito de doação, até pela casa, assim, se alguém tiver também disponível, levar roupa para as crianças, para ela. Ela é uma pessoa bem pobrezinha, ela não tem condições de nada, que eu tive lá na casa dela ontem, faz dó, é uma pessoa que tem condições de nada, tem que ajudar ela. 12:42, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira. E já voltamos abrindo espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Governadores se reúnem em Brasília para discutir ICMS, IPI e medidas contra a Covid-19. Não saia daí, voltamos já, trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12:45, já voltamos com o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, governadores, vice-governadores e secretários estaduais se reuniram nesta terça-feira em Brasília para discutir a fixação de uma alíquota única para o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o ICMS de combustíveis. Também está na pauta do encontro a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e a flexibilização de medidas contra a Covid-19. São esperados no encontro, que vai acontecer presencialmente e também de forma virtual, representantes de 21 estados, conforme programação divulgada pelo Fórum dos Governadores. A redução do IPI e a alíquota única para o ICMS, segundo os governadores, impactam os cofres estaduais e podem gerar a perda de arrecadação. Voltando aqui para Goiás, o governador Ronaldo Caiado se dirige neste momento ao município de Trindade para um encontro administrativo na prefeitura da cidade. Logo depois, o chefe do executivo estadual, prefeito de Trindade, Marden Júnior, do Patriota, o ex-presidente do PSDB, Jânio da Rua, também agora patriota, outros vereadores e deputados vão se dirigir a um almoço na chácara de Darro para conversas políticas. Lá, a expectativa é que Darro declare oficialmente o seu apoio à reeleição de Ronaldo Caiado. A expectativa é que o almoço seja iniciado após o meio-dia. Apesar de Marden Júnior ainda não ter declarado publicamente seu apoio ao governador do estado, que busca a reeleição, o apoio do prefeito de Trindade a Caiado foi confirmado pelo presidente estadual do Patriota, Juscelino Braga. Além disso, o almoço foi articulado pelo próprio prefeito. Com isso, grandes lideranças do partido passam a andar com o governador. Jornal do Meio-Dia. 12:46, Enel se compromete a investir 663 milhões de reais para melhorar o fornecimento de energia na zona rural de Goiás este ano. Vamos conferir os detalhes nessa matéria com Osana Alves. Desde janeiro de 2020, a Secretaria de Agricultura de Goiás e a Enel vem dialogando sobre a necessidade de melhorias na estrutura e no fornecimento de energia elétrica na zona rural do estado. A Secretaria solicitou à empresa uma série de medidas, entre elas a criação de canais exclusivos de atendimento ao agropecuarista, maior agilidade no restabelecimento do serviço em caso de falhas e investimento na modernização das redes.
Para 2022, a Enel se compromete a investir 663 milhões de reais para a melhoria da qualidade da rede e conexões nas áreas rurais do estado. Além de manutenções e instalações de novos equipamentos, a empresa planeja construir 238 quilômetros de redes em 20 municípios e fazer 7.700 conexões em 230 municípios goianos. Prevê ainda a realização de 31 obras de construção e ampliação de subestações. A previsão de investimento de 663 milhões de reais para este ano representa um acréscimo de 25% em relação ao que a empresa investiu em 2021 na zona rural de Goiás. De Goiânia, Osana Alves. E voltando a falar do esporte, o atacante Pedro do Flamengo pode roubar os holofotes novamente na próxima janela de transferência. O Palmeiras, que esteve de olho no jogador recentemente, pode não ser o único clube que queira ter o carioca jogando em sua equipe nesse ano. Segundo o jornalista Guilherme Belag, seis times europeus estariam mirando em Pedro. Os clubes seriam Real Betis, Sevilha, Brighton, Southampton, Wolverhampton e Crystal Palace. Ainda de acordo com Ballack Daliano, o rubro-negro não vende seus jogadores para rivais. O Flamengo recusou uma oferta de 2 atletas mais 20 milhões de euros, algo em torno de 110 milhões de reais, para entregar Pedro ao Palmeiras. Entretanto, o clube estaria interessado em vender o atacante para times da Europa. A expectativa é que o Flamengo receba novas propostas pelo jogador no meio deste ano, quando a temporada europeia se encerra. A multa rescisória de Pedro para o exterior é avaliada em 60 milhões de euros. E o clássico Vila Nova e Atlético Goianiense vai definir a partir das 20 horas o primeiro finalista do Goianão 2022. O classificado será definido no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, casa Vila Novense, onde o Dragão precisa do empate para ir à decisão, porque venceu a partida de ida por 3-2 no sábado. Para decidir o título do estadual novamente, o time colorado terá de vencer por 2 gols ou mais de diferença ou ganhar no tempo regulamentar por 1 gol de vantagem e nos pênaltis garantir outra vitória. Pela rivalidade que tem caracterizado o clássico nos últimos anos, espera-se uma partida marcada também pela ofensividade e pelo chamado jogo de nervos, pois a tensão e a polêmica são marcas do embate. Será a segunda semifinal entre os dois clubes no espaço de 3 anos, após terem decidido a vaga em 2019, quando o Atlético foi superior, garantiu o direito de fazer a decisão e acabou campeão diante do Goiás. E no agronegócio, a terça-feira começou com os preços futuros do milho operando muito próximos da estabilidade na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuavam em campo misto por volta de 9,13. O vencimento maio 22 era cotado a 101,44. O julho 22 valia R$ 97,81. O setembro 22 era negociado a R$ 96,83. E o novembro 22 tinha valor de R$ 99,30, uma baixa de 0,14%. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, o mercado brasileiro do milho vai se mantendo em níveis firmes, com o balcão pagando de R$ 88 a R$ 95 no sul e sudeste e entre R$ 102 e R$ 104 no CIF Indústria. O produtor está colhendo as lavouras da primeira safra, mas a colheita está meio lenta pelas chuvas do fim de semana. As cotações estão muito boas tanto no mercado interno quanto nos portos, que querem milho da safrinha para embarques em julho e agosto, começando em R$ 95 até R$ 103 no dezembro, no Porto de Paranaguá, é o que afirmou Brandalize. Jornal do Meio-Dia. 12:51, direto para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Terça-feira a gente traz para você os principais acontecimentos dessas últimas 24 horas. A polícia registrou uma briga entre 2 pessoas, de acordo com o denunciante. O cidadão, no caso o suposto autor, estaria empinando a motocicleta dele, quase bateu contra a motocicleta de quem denunciou. E ali os dois começaram a bater boca, né, no meio da rua. E quando pararam a motocicleta, o cidadão teria se apossado aí de um pedaço, né, de escapamento e desferido golpes na cabeça aí da vítima. A vítima, por sua vez, acabou mordendo o dedo do autor e procurou a delegacia para registrar esse boletim de ocorrência. Também foi registrado 2 ocorrências de furto de módulo de caminhão. Nesta semana já foi registrado um furto neste sentido. É bom que os caminhoneiros fiquem atentos, né? Porque a gangue do módulo está agindo mais uma vez
aqui na cidade de Mineiros, tá? Já tinha dado um tempo, né, uma segurada, e agora deve que voltaram aqui para nossa região. Principalmente os motoristas que pernoitam na BR-364, né, nos trevos aqui de nossa cidade, muita atenção. Uma cidadã acabou caindo num golpe, o prejuízo foi de R$25, mas a gente chama a atenção para que você também não caia. É uma suposta nutricionista que está oferecendo alguns chás milagrosos, né? Aquele santo milagre que todo mundo procura para emagrecer. E após a pessoa passar o dinheiro via Pix ou boleto bancário, ela acaba bloqueando essa pessoa, tendo aí o prejuízo, né, de R$25. Mas é aquela velha história, de grão em grão, a galinha enche o papo. Muita atenção para você também não cair neste golpe. E falando em golpe, lá em Rio Verde, a 8ª Delegacia recebeu diversas denúncias de extorsão ou tentativa de extorsão. Na realidade, são golpistas que se passam por membros de facção criminosa. Eles entram em contato pelas redes sociais ou então por WhatsApp e começam a ameaçar principalmente comerciantes. Eles acusam o comerciante de terem denunciado alguma boca de fumo e eles estão tendo prejuízo. E para cobrir esse prejuízo, então eles exigem quantias em dinheiro. A pessoa com medo, né, acaba transferindo dinheiro achando que estão sendo ameaçados realmente por bandidos. Inclusive eles mandam fotos de armamentos e fotos de pessoas sendo mortas, e com xingamentos e ameaças fortes eles estão conseguindo extorquir várias pessoas. Caso isso esteja acontecendo aqui em Mineiros, porque não é de duvidar, você deve procurar a delegacia de polícia e não transferir nenhuma grana. É golpe, tá? Muita atenção. Eram estas as informações de hoje da redação J. Pereira. 12:54, chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @Verdevale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/Verdevale Mineiros, de hora em hora na programação Verdevale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verdevale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima tarde de terça-feira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.